após 9 dias de interdição, o trânsito na ponte Anita Garibaldi, em Laguna, será reaberto parcialmente amanhã. Essa reabertura deve, inclusive, melhorar o fluxo de veículos lá na região sul do estado. Pedro Garcia chega ao vivo, direto de Laguna, para trazer todas as informações para a gente. Oi, Pedro, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para você, Karina, uma ótima tarde também para todos que nos acompanham aqui no nosso Balanço Geral. Bem isso que você falou mesmo, tá? A ponte Anita Garibaldi, então, deve voltar a receber veículos depois de 9 dias de interdição. Essa liberação deve acontecer provavelmente na parte de amanhã, domingo de manhã, mas o que deve ser confirmado também ainda pela Via Costeira, que é a empresa que administra aqui o trecho sul da BR-101. O tráfego ele vai ser retomado de forma parcial em apenas uma pista para cada lado, que são as pistas da esquerda, mais perto do canteiro central. Portanto, as pistas da direita e também os acostamentos permanecem interditados. A velocidade máxima vai ser de 50 km por hora e, apesar dessa liberação, algumas restrições ainda continuam acontecendo, continuam valendo. Por exemplo, veículos com cargas especiais continuam dependendo de uma autorização especial do DENIT para passar pelo trecho. A decisão de liberar parcialmente a ponte foi tomada depois de uma série de inspeções e de testes também ali na ponte Anita Garibaldi desde o começo da intervenção. O problema dessa vez é diferente do registrado lá em 2022. Dessa vez foi identificado aí um problema em cordoalhas, que é o quê? Que é o conjunto de fios de aço de alta resistência que ajuda a dar sustentação à ponte Anita Garibaldi, como a gente acompanha agora na entrevista. Nós encontramos dois cabos, que chamam cordoalha, com alguns filamentos desses cabos rompidos. Eles não estavam rompidos de forma total, alguns filamentos. Após uma identificação de uma fissura pequena na ponte, mas qualquer identificação de fissura, qualquer identificação de patologia, a concessionária já atua para ver qual é o motivo e na hora que nós abrimos uma janela de inspeção, identificamos essa cordoalha com essa pequena patologia e foi exatamente por isso que nós bloqueamos o tráfego da ponte Anita Garibaldi. Acontece que essa cordoalha ela fica dentro da estrutura. Para você ter acesso, você tem que praticamente abrir uma janela. Quando a gente fala abrir uma janela, é quebrar um pedaço e chegar até essa cordoalha. Muito bem, o que todo mundo quer saber é por quanto tempo que vai continuar com esse tráfego liberado de maneira parcial, tá? Pelo que a Via Costeira nos repassou também, isso deve acontecer de 30 a 60 dias, ou seja, pode ficar dessa forma por até 2 meses. Durante esse tempo, novas inspeções e também estudos devem ser feitos para avaliar a necessidade de reforços adicionais na estrutura. A liberação parcial deve aliviar o trânsito aqui nessa região que eu estou, a região de Cabeçudas, principalmente porque os veículos estão utilizando agora esse desvio. Mas a estrutura ainda não volta completamente à operação normal e o motivo você vai entender agora também na entrevista do diretor da Via Costeira. Como você falou, existe essa questão da segurança estrutural da ponte. Por que a necessidade de restringir o tráfego mesmo assim? Precaução. Nós trabalhamos com 110% de segurança. Como nós identificamos um problema, é preciso saber o porquê. Então, a primeira ação foi segurar o tráfego para que a gente possa entender o que está acontecendo. A obra de arte funciona dessa maneira. Quando você identifica um problema e não trata o problema, ele pode ir aumentando. Então, um problema é uma patologia que dá em um local, depois vai para outro local, sem o devido tratamento. Com o tempo, elas vão aumentando e aí sim a obra pode ficar em risco. Nós não vamos deixar isso acontecer. Muito bem, a ponte Anita Garibaldi foi construída pelo consórcio Ponte de Laguna, formada pelas empresas Camargo Correia e também pelas empresas Aterpa, M. Martins e Construbase durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff do PT. A estrutura foi inaugurada no dia 15 de julho de 2015 e liberada ao tráfego um dia depois. A ponte Anita Garibaldi tem 2.830 metros de extensão. Karina.